Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aproxima-se uma grande festa, se não a maior festa da Igreja Católica, a festa de Corpus Christi, a festa em que o próprio Filho de Deus, em corpo, sangue, alma e divindade, passeia pelas ruas abençoando as casas, as pessoas, passeia para ser adorado por todos nós. É o dia em que Jesus sai de dentro da igreja e em uma procissão solene é acompanhado por todos os fiéis. Mas para nós entendermos um pouco de Corpus Christi, nós temos que saber de onde vem, o que é, quem é que nós adoramos naquele pão que que caminha diante do seu povo. E aí nós vamos entrar aqui no Evangelho de São João, no capítulo 6. E Jesus nos diz assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Cristo é o pão que desceu do céu. E um pouquinho mais para frente ele também nos diz: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ele estava nos predizendo de como seria a sua morte e que aquela celebração na quinta-feira santa à noite, quando ele diz: olha, isto aqui é o meu corpo, olha, isto é o meu sangue, e dá para que todos comam e bebam, ele nos diz: isto é. Ele diz: façam isto em memória de mim, porque é o meu corpo e é o meu sangue. E nós cremos que toda vez que é consagrado o pão e o vinho, é novamente o corpo e sangue de Jesus. Muitos, depois disso que Jesus falou, o abandonaram, dizendo que era muito forte isso que ele estava falando. Porém, os apóstolos, Pedro falou: Senhor, a quem iríamos? Só tu tens palavra de vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Essa foi uma grande profissão de fé de Pedro. É a mesma profissão de fé que nós católicos fazemos em toda a consagração na missa. É a mesma profissão de fé que nós fazemos quando acompanhamos a procissão de Corpus Christi pelas ruas da cidade. Mas essa procissão de Corpus Christi nem sempre existiu na igreja. A história da procissão começa por volta do ano de 1263, em que um padre que voltava de uma evangelização, voltava na Boêmia, na Alemanha, chegou na cidade de Bolsena, e lá ele foi celebrar uma Santa Missa. Conta-se que esse padre era um padre muito piedoso, mas que ele tinha uma certa dúvida se o pão que ele consagrava era realmente o corpo de Cristo. E aí então, na hora da consagração, quando ele ergueu o pão consagrado e com as palavras: isto é o meu corpo, esse pão começou a pingar gotas de sangue no corporal, que é aquele paninho branco que fica por sobre a mesa. Começou a pingar, então esse padre levou um grande susto. Primeiro tentou esconder, mas depois viu que não dava para esconder, que era algo milagroso que estava acontecendo ali. E como nessa época o Papa morasse na cidade de Orvieto, na Itália, ele correu até lá para contar do acontecido. Chegando lá, o Papa Urbano IV acreditou na história e mandou um bispo que fosse até Bolsena para ver. Chegando lá, esse bispo viu, então o padre ordenou que fosse trazido em procissão
porque era o próprio corpo de Cristo, era sangue de Cristo. E essa foi a primeira procissão de Corpus Christi que aconteceu da cidade de Bolsena até Orvieto, onde morava o Papa Urbano IV. E essa procissão, então, a princípio começou só ali na cidade, depois ela foi crescendo e crescendo cada vez mais, até que houve uma bula papal instituindo o dia de Corpus Christi para ser celebrado no mundo inteiro. Portanto, agora, no dia de Corpus Christi, quando nós estivermos andando pelas ruas na procissão, nós temos essa certeza de que nós estamos seguindo a Cristo. Que naquele ostensório e lá dentro como um pequeno pedaço de pão, aquele pão é o próprio Cristo, porque nós cremos nas palavras dele, isto é o meu corpo. Quem somos nós para duvidar de tudo aquilo que Cristo falou? Se ele disse, isto é o meu corpo, nós cremos que é o corpo de Cristo. Nós cremos então e saímos em adoração, em demonstração de fé pública pela cidade, pelas ruas, enfeitadas com tapetes lindos, tapetes ornamentais, tapetes que lembram essa vinda do Cristo aqui na terra, que lembram do corpo e do sangue que ele deixou para nos alimentar para a vida inteira, e que nós saímos em adoração ao Cristo que passa, seguindo o Cristo que passa. Corpus Christi é o corpo de Deus. É esta a tradução do latim. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos nesse dia de Corpus Christi, que não é um feriado, é um dia santo, para nós celebrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo, celebrarmos o dia em que Ele nos deixou a Sagrada Eucaristia, que nós não tenhamos vergonha, ou muito pelo contrário, teremos essa coragem de demonstrar a nossa fé pública e passar pelas ruas adorando a Jesus, pois só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Amém. Por favor, me ajude inscrevendo-se no canal e compartilhando com mais pessoas que ainda têm as suas dúvidas do que é Corpus Christi. Compartilhe no Facebook, mande para seus amigos, você que é catequista, também passe para os seus catequizandos e assim vamos juntos evangelizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.